Olá, Vascaíno, Vascaíno de todas as épocas, eu sou Davi Almeida e este é a Corda Gigante. Bom, vamos lá falar de Vasco 1, Volta Redonda 1, pelas quartas de final do Campeonato Carioca 2026. O que dizer desse jogo? Bom, primeiro dizer, né, que o Vasco ganhou do Volta Redonda nos pênaltis. E assim, no primeiro tempo o Vasco não existiu. O Volta Redonda poderia muito bem ter feito 2, 3, mas o próprio Volta Redonda não fez. E no segundo tempo o Vasco resolveu jogar bola. Coisas a pontuar nesse jogo, e sim, por causa do que eu vi, né? Que eu acho, que eu entendo pelo que eu vi do jogo. Assim, infelizmente, alguns jogadores, eu não queria dizer assim, estão de corpo mole, coisa parecida, mas tem atrasado um pouco o jogo, infelizmente. Assim, com a mudança que teve no segundo tempo, o Vasco ficou muito mais veloz, muito mais rápido, muito mais consistente, muito mais querendo ir para cima, querendo jogar, e não apenas ficando de chuveirinho, como foi no primeiro tempo, como foi nos outros jogos. Eu não vou comentar como foi o jogo, porque assim, primeiro tempo foi praticamente o resumo dos outros jogos. Chuveirinho na área e jogadores muito lentos, assim, não teve que é uma coisa que eu acho que tem que partir do meio campo, né? A genialidade, fazer o diferente no jogo para poder criar situações de gol. Não aconteceu isso no primeiro tempo. Eu acho que mal jogou. No segundo tempo, e foi que teve com as mudanças. A entrada do Johan Rojas, do Spinelli, que foi quem fez o gol do Vasco, do Paulo Henrique também. O Vasco ficou bem melhor e aí o segundo tempo foi praticamente do Vasco, foi mais de 20 finalizações no segundo tempo e apenas um gol. Infelizmente o Vasco perdeu muito gol e assim, dessa vez não foi só um tipo de jogada para poder chegar ao adversário. O goleiro do outro time também foi muito bem, diga-se de passagem, e conseguiu segurar o resultado do 1-1 e ir para os pênaltis. Nos pênaltis, o jogador do Volta Redonda perdeu um dos pênaltis, jogou a bola para fora, e o Vasco converteu todos os seus pênaltis, e aí sim, ganhando o jogo nos pênaltis e indo para a semifinal, e agora esperando o vencedor de Bangu Fluminense para poder fazer a semifinal do Campeonato Carioca. Enfim, agora esperar, aproveitar, né? Espero que aproveitem, né? Não é esperar, eu espero que aproveitem nesse tempo aí que vai ter de folga, até o próximo jogo, que é do Campeonato Brasileiro contra o Santos. E por causa que agora vai ter a data da Copa do Brasil por meio de semana. E como o Vasco ainda não está nessa fase da Copa do Brasil, está mais à frente, não vai jogar, vai ter uma folga aí. E vamos, Deus, por favor, que nessa semana de treinos eles consigam treinar mais a pontaria deles, porque assim, a maioria dos jogos, né, que vocês já assistiram, né, do Vasco, o Vasco cria, só que falta fazer os gols. Esse é o grande pecado aí, porque na maioria dos jogos que o Vasco fez esse ano, teve chances de gol, mas falta a pessoa para colocar a bola para dentro. E aí o próprio Spinelli deu essa esperança hoje. Eu acho que tanto o Rojas é certeza. O Rojas, e ele está começando a pedir passagem para a titularidade do Vasco. Infelizmente é uma coisa que dói no coração até de quem é vascaíno, assim, das antigas, porque assim, não sei se eu posso dizer que o Coutinho é ídolo, mas ele infelizmente não está naquelas situações que mereça a titularidade. Infelizmente, não sei se eu vou dizer, posso dizer infelizmente ou felizmente, o Rojas quando entra tem melhorado muito o meio campo do Vasco, melhorado muito a dinâmica de jogo do Vasco, e com isso eu acredito que mereça ser titular nesse momento.
quem sabe talvez até o próprio banco melhore o Coutinho, né? Porque todos conhecemos o Coutinho, sabemos que ele pode dar muito mais do que isso que ele está rendendo nos jogos por enquanto. Infelizmente ele tem atrasado os jogos, ele tem atrasado o estilo do jogo do Vasco, né? Porque se o próprio Diniz quer um estilo de jogo de passe, de toque, até com velocidade, quando chega a ele, o jogo tem ficado atrasado. Ele ou toca para trás ou cisca. Infelizmente, né, não dá para o futebol de hoje, com a dinâmica que tem o futebol de hoje, ficar apenas nesse tipo de jogo. Mas mesmo com isso tudo que eu estou falando dele, eu torço muito para que ele volte a render bastante. Eu acho que ele ainda tem muito tempo para queimar, principalmente aqui no futebol brasileiro. E é isso, o que temos para falar do jogo hoje, porque assim, o jogo tem sido muito do que tem sido os outros jogos. Só no segundo tempo, realmente, que quem sabe aí é uma luz no fim do túnel para os próximos jogos, que o Vasco jogou melhor do que nas outras oportunidades, por mais que tenha tido também chances nos outros jogos, muita chance de gol. Mas eu quero saber, como você fala, eu quero saber de você, vascaíno que nos assiste aqui, o que você achou do jogo? O que você achou do que eu falei, né, até agora? Se você concorda, discorda? Comenta aí embaixo, compartilha, curte. Se não gostou, dê um dislike, mas comenta aí porque não gostou, pra gente sempre poder melhorar esse canal cada vez mais e mais e ficar do jeito que você gosta. Beleza, minha gente? Até a próxima e uma boa semana pra vocês.